Então vamos começar, Patrícia. A primeira coisa que eu diria assim, para mim foi muito, muito interessante você ter dado o áudio, você ter tido a liberdade de compartilhar essa experiência que você viveu. Foi muito importante. Para que a travessia, a intensidade dela, ou o diferencial do meu trabalho para outros, é justamente essa proximidade, essa possibilidade que a gente dá para o outro, para a gente realmente acompanhar ali mesmo, e não só você, mas outros também, que às vezes vivem às vezes uma experiência com mais intensidade, a gente pode ouvir, pode dar devolutiva. Então, esse é o diferencial mesmo do meu trabalho para outros trabalhos, propostas que a gente tem mesmo no mercado. As pessoas, para a gente, elas são mais importantes do que qualquer coisa, entendeu? Do que o valor financeiro, do que qualquer coisa. As pessoas são mais importantes. E a gente tenta, na medida do possível, sempre colocar isso em primeiro lugar. Então, foi bom você ter mandado o áudio para conhecer um pouco mais da sua experiência, tá bom? Então, você tem liberdade agora de dividir o que você viveu, o que você quer colocar para mim. Fique à vontade, esse espaço agora é seu. Obrigada, tá? Pela oportunidade de estar aqui falando com você. Eu até te mandei, né? Eu, assim, quis falar com você. Porque foi, assim, para mim foi uma experiência, assim, muito, assim, impactante, sabe? Porque tudo que você colocava na mentoria, né? Quanto ao amor de Deus pela gente, e esse amor já preexistia, né? Antes mesmo da nossa existência, do nosso nascimento, né? Através da nossa mãe. E assim, eu fiquei assim pensando nisso, sabe? Querendo sentir assim esse amor de Deus. Porque apesar de eu conhecer, né, saber, assim, não que eu não sentisse, mas que eu queria conhecer mais, sabe? Entender mais próxima disso. Porque eu sei, assim, que essa parte do amor, aí eu comecei a pensar, e eu comecei a fazer os 5 minutos da respiração, né? Então, como que foi o processo? Só para a gente seguir o que você colocou no áudio. Você pode até narrar de novo, não tem problema. Como que você vivenciou essa experiência? Então, daí eu fui fazer os 5 minutos, né, da respiração. E assim, eu até tinha comentado com você que eu estava assim, sabe, parece que a minha respiração estava assim, até diferente, né, porque a respiração mesmo, o sopro da vida, né, veio na gente, o Espírito de Deus na gente foi através do sopro, né. Então, sim, eu comecei a sentir já diferente, assim, a respiração. Eu respirava mais fundo, sentindo mais, sabe? Parece que algo já diferente na minha respiração. E aí, ontem de manhã, eu fui fazer esse momento dos 5 minutos, né? Sentei na varanda de casa, e assim, eu passei a contemplar mais, assim, as coisas de Deus, a grandeza de Deus. De contemplar mais, assim, a criação, o universo, o quanto Deus é grande, né? E assim, o amor dele, nós somos tão especiais para ele, porque ele cuida da gente, nos criou, de tudo da natureza, né? A criação dele humana, o homem, ele criou de uma forma especial, né? Era algo assim mais importante para ele. Então, o valor que Deus dá para a gente, quando você pensa nessa beleza dele, sabe? Toda assim, a excelência de Deus, a criação do universo, tudo. E fui assim pensando, lá, né, com Deus, eu já existia, eu já estava lá com Deus, ele já tinha me criado, sabe? Eu já estava lá com ele. E eu fui começando a pensar, né, dessa forma assim. Aí, Del, e pensando nisso, não assim que eu estava lá. Assim, eu não sei te explicar, é difícil explicar isso. Eu sei que eu estava lá, mas não era assim a minha forma, né? Era um lugar. E Deus também estava ali, mas também eu não via ele, assim. Eu via ali, aquele momento. E eu estava ali. Aí, de repente, ele soprou em mim e falou, vai, chegou a sua vez.
E eu senti aquilo, sabe? Aquele sopro falando, não que ele falasse, ele não falou assim, mas com aquele sopro, veio aquela estava chegando a minha vez. E aí, assim, eu já me assim, fui com a barriga da minha mãe, começou a vida, né? Então, que a minha mãe ali foi, assim, a oportunidade, né, que eu tive ali para vir ao mundo, né? Então, eu imagino, aí eu ria, sabe? Bem gostoso, eu ria. Me deu, assim, um riso, sabe? Um riso forte. E aí, assim, fiquei naquele momento assim, aí depois fiquei pensando, enche a barriga, né? Nasci, Deus criou, já existia, né? Eu já acreditava nisso. Eu nunca tinha parado para refletir, para pensar e para buscar mais sobre isso. E aí eu senti assim que Deus, Del, ele, assim, eu estava lá com ele, né? Todos nós, né, já somos criados, né? Igual você mesmo ensina para gente. A gente já existia antes do nosso nascimento, né? Então já era uma existência que não tem assim uma explicação lógica, né? Igual você fala, a gente existia e o nosso nascimento é o nosso segundo nascimento da barriga da nossa mãe. Então a gente já existia e Deus nos amou com um amor muito profundo. Então, eu ficava imaginando assim, que Deus, a expectativa de Deus em nós, né? Que a criação, ele falou, vai, né? Chegou a sua vez. Então, Deus tinha ali uma expectativa. Ele criou para a gente, de fato, assim, viver aqui, né? De uma forma, assim, para ele, como ele sonha, né? Uma vida, assim, abundante, né? Abundante em tudo, né? Em todas as coisas, para a gente reinar aqui na Terra. E às vezes a gente vive, né, de uma forma assim, por conta dos traumas que acontecem, das coisas, a gente, né, das nossas próprias ações, coisas que nos acontecem, a gente perde isso no caminho, né? Talvez ali mesmo na hora do nascimento, ou outro momento, é perdido. Mas Deus tem essa expectativa bem grande em nós. Então, assim, aquele momento para mim foi assim um momento assim especial. Eu senti, sabe, tudo isso. São coisas assim, depois que passou, sabe, que eu tive esse momento assim, que eu fui assim pensar nessas coisas, sabe? Como Deus quer algo assim grande assim para a gente, na nossa vivência aqui. E a gente deve cumprir. Deixa de cumprir por conta de coisas que nos afetam, que nos acontece e que a gente deixa isso. Nos é tirado, né, Del? Sim, sim, é verdade, você tem razão. E assim, eu vi assim também, eu tive assim, um entendimento que, assim, como a gente, por exemplo, eu nasci da minha família, foi algo assim que não é assim, Deus projetou, mas não tem assim, porque eu nasci aqui, porque eu nasci ali, né? Foi daquele momento. Então, aconteceu de eu nascer ali na família da minha mãe, né? Através da minha mãe, do meu pai. Então, foi ali, independente de onde a gente estiver, o sonho de Deus, a expectativa de Deus é a mesma para a gente. Não é verdade? Então, assim, eu já vi muitas vezes pessoas questionando isso, né? Ai, nasci em tal família, não, né? Desfavorável porque nasceu em tal família. Mas a expectativa de Deus não muda, né? Ela é a mesma. Nasceu na família tal, naquele que nasceu na família X, é a mesma para a gente. Sim. A vida, assim, tem que ser, assim, talvez a gente viver, começar a pensar. Eu comecei, assim, a pensar muito nisso, sabe? Na expectativa de Deus, que tem, assim, para a nossa vida. E, às vezes, a gente, assim, não que frustra Deus, né? Porque Ele é Deus, Ele, né, soberano, Ele tem, sabe tudo, todas as coisas, assim, Ele compreende tudo. Mas a gente vive de uma forma que não está cumprindo, assim, com todo esse plano. Ah, Patrícia, nessa experiência que você vivenciou, qual a relação ou a tensão que você percebe entre essa experiência, né, que tem uma base forte desse conteúdo, tanto da respiração quanto o conteúdo
de eu explicar e você percebeu muito rápido, talvez diferente de outros, de que não, a travessia não é só uma questão racional de entender os conteúdos, mas é uma questão de você deixar esses conteúdos fazer parte da sua vivência nessas 7 semanas, né? E deixar o conteúdo fazer parte da sua vivência significa que você vai se permitir ser conduzido, se permitir ir em lugares que talvez você nunca foi, ou até já foi, mas agora você vai nesse momento seu de vida, né? E ver coisas que às vezes você na vida corrida muitas vezes não percebe. O que você percebe na tensão entre o eu fraco, o eu forte e essa experiência, dessa vivência? Onde que essas coisas estão aí conversando assim? O que você percebe? Então, era até algo assim que eu queria te perguntar sobre essa virada de chave, né? E, assim, se acontece de uma vez ou se algo que vai assim acontecendo, né? Você vai passando no processo e as coisas vão acontecendo, assim, a chave vai virando, porque assim, nessa experiência, eu assim, atenção, eu assim, no momento que assim, toca em mim, por exemplo, eu tinha assim, uns problemas assim, eu vou dizer problemas assim, na verdade é problema assim, meio de relacionamento com a minha mãe, sabe? Às vezes eu tratava ela assim, vou dizer mal assim, não mal, mas assim, meio sem paciência, sabe, sem tolerância, por causa de coisas assim, sabe, Léo? Da infância ali, sabe, da criação, do jeito que foi assim a educação. A educação, assim, que eu não senti amor, assim, da minha mãe por mim, apesar dela cuidar da gente, ela sempre cuidou, sabe? Cuidado, assim, ela teve. Mas, assim, o amor, o afeto, não sentia. Até eu falo, assim, que eu nunca tinha ganhado um beijo da minha mãe, eu fui beijar minha mãe depois de, né, eu não lembro de um abraço carinhoso, de um colo, sabe? De um acolhimento, assim. Eu tinha, assim, isso aí, acho que isso me fazia, assim, ter uma, uma certa, assim, resistência, assim, um certo, assim, intolerância. Tinha algo, sabe, Theo? Aí, nisso, eu senti que, assim, quando isso aconteceu, nesse momento, assim, do sopro, né, de Deus, e falar, vai, agora é a sua vez, me deu assim um riso, assim, muita alegria, sabe, disso, de estar vendo isso, de estar vivenciando isso. Foi assim uma satisfação, sabe, um prazer assim que eu ria, que eu chorava, mas era assim de gozo, sabe? E aí parece que nisso eu entendi assim que a falta da minha mãe, do meu nascimento ali na família dela, não é algo assim para eu questionar e não, né? Não, isso não importa. Isso não importa. Acho que até quebrou, sabe, assim, alguma coisa nisso em mim. E eu senti, assim, vou falar assim para você, assim, que eu vou falar assim, eu mudei, assim, uma coisa assim, bem assim, que tá visível, assim, tá? Não. Alguma coisa assim, mas eu sinto, assim, algo assim mais calmo, parece que mais brando. Eu sinto, assim, que eu tô diferente, mas não sei dizer, Del, eu não sei te dizer. É isso, sabe? Eu não sei, assim, te dizer algo assim, Del, aconteceu isso, assim, eu tô sentindo que tem uma diferença em mim, algo assim aconteceu. Teve, assim, que você fala movimento, né? Teve um movimento, assim, em mim. Mas falar que mudei, eu tô assim, quer dizer, eu me senti assim, mais disposta, sabe? Eu consigo ir lá, que minha mãe tá precisando de ajuda da gente. Ontem mesmo eu fui lá, fiquei até tarde, ajudei, sabe? Fiquei lá com ela, com a minha avó. Então, assim, eu sinto assim, parece que eu tô mais, vamos dizer assim, acho que mais encorajada.
mais disposta, mais forte, assim, nesse sentido, talvez. Uhum. Bom, existem, na virada de chave, ou a ciência da virada de chave, né, dentro da teoria da atenção, dentro da travessia, dentro do método de travessia, você tem, basicamente, 7 níveis da virada de chave. Mas 7 níveis é para você consolidar uma virada de chave. Por quê? Porque a primeira experiência, ela é uma experiência, para você fazer a virada, é uma experiência de tensão entre um modelo muito forte que você tinha até ontem e um outro modelo que você experimenta e que ele bate em choque com aquele outro modelo, sem você precisar mexer naquele outro modelo. Entendeu? Ou seja, nesse caso, seu, você tem uma história que, pelo que você trouxe, ela faltou um pouco da afetividade que você precisava, você interpreta assim. Nós não precisamos, em momento nenhum, falar da sua mãe, falar da sua dor, falar das suas dificuldades. Em momento nenhum foi necessário. Porém, com você, desde do novo ciclo, você, desde o momento que você ouviu um anúncio meu, você se identificou com o que a gente estava trabalhando ali, você veio caminhando. Você é como e não só agora. O processo ele também conecta com pessoas que já estão buscando há muitos anos, mas elas não sabem que estão buscando. Entendeu? Fazer a virada. Elas já estão buscando, porque elas sentem que elas são um pouquinho menor do que tudo que elas podiam tornar na vida. Mas elas também não sabem por que elas não entornam, por que elas são menores. Entendeu? Então, quando você chega que a gente faz o seu reposicionamento interno, é um reposicionamento. Esse reposicionamento, ele é uma entrada em você no lugar onde você é sem a sua mãe, sem o seu pai, sem o seu tio, sem a sua história. Você não é sem essas pessoas. Por quê? Porque o que está preservado em você é antes dessas pessoas te darem a afetividade. Só que todo mundo tem como referência o que foi construído dele na vida, que é o que acaba sendo muito para todo mundo vai ter que passa por essas dificuldades ou essas experiências. Mas nem todo mundo tem a chance de fazer esse processo de ancoragem no poder de vida, que é o que são exatamente os 2 encontros ou os 3 encontros onde a gente está nesse nível agora, que você está vivendo. E aí, nesse momento, o que de fato acontece? Não é racional, totalmente, mas como você se permitiu no processo da respiração sozinho, é como se o seu ser entendesse que esse era o caminho. Talvez antes você já conhecia isso teoricamente, porque a experiência cristã entrega isso também, mas aqui é um pouquinho diferente, porque isso aqui é o seu momento. Não invalida a sua experiência, ela agrega, porque é o seu momento de vida. Então, o que você fez? Você se permitiu, não de forma 100% racional, né? Mas você se permitiu fazer o seu próprio retorno, que, na verdade, a gente brinca que não é um retorno. Por quê? Não é sobre o passado. Porque a respiração que você está respirando aí agora, ou que você respirou lá nos 5 minutinhos, é a mesma respiração que o Criador te deu quando você chegou. Entendeu? Então, o que aconteceu? Você, pela respiração, se reconectou numa experiência muito profunda de limpeza e de realinhamento
do que você vai ser daqui para frente. Aquela mesma fala que você recebeu lá, chegou a sua vez, né? Essa fala de chegou a sua vez não é quando você é criança, nem é quando você estava sob sua mãe, nem é quando você estava como adolescente. Por quê? Porque aquela época não dava para você viver isso que o Criador projetou para você quando ele te criou. Por quê? Porque o passado é uma cama que a gente precisa deitar para a gente ser quem a gente é hoje. E não tem ninguém que não tenha passado. Só que nessa história do passado, você é 90% o que os outros fizeram com você. Então, não tem como você viver o que o Criador projetou para você. Você só vai viver o que ele projetou para você no terceiro nascimento mesmo. Entendeu? E por isso que a virada de chave acontece nesse momento. É central. Porque, infelizmente, eu digo para você com muita tristeza, que tem muita gente que poderia viver isso e não vive. Ela vai ficar acreditando que ela vai ser de 35, 45, 50, 60 anos para frente o que fizeram com ela nos 30, 40 anos para trás. Aí, com todo respeito, assim, ela perdeu a chance de viver em plenitude aquilo que o Criador sonhou para a vida dela. Entendeu? E a gente faz isso com muita tristeza, porque o melhor lugar do mundo é você sentir que você está vivendo integrado lá e representando o seu poder de vida do lado de fora. Então, eu posso dizer com toda certeza que essa aí foi sua virada de chave, e é uma grande virada de chave. Agora, é como se fosse assim, ó. Eu estou na praia e eu estou andando na direção contra o vento e contra o mar. É andar a partir do que os outros colocaram na gente. Então, é uma caminhada muitas vezes dura, muitas vezes difícil, porque eu tenho que enfrentar o vento, sol da areia, sol de tudo e tudo mais. Agora, o que é a virada de chave? É você virar na direção que o vento e o mar está ventando. Porque o mar é a representação da presença do Criador. Então, agora você virou a chave e tem uma outra questão fantástica aí. Que depois que você vira a chave, você não sabe o que vem amanhã. Por quê? Porque você aceitou viver a partir daquilo que esse Criador vai te revelando a cada pisada que você dá. Por isso que não dá para trabalhar agora, mas por isso que a fé é tão importante. Entendeu? Porque o que é a fé? Você caminha sem saber o que vem, mas você continua caminhando. Né? É aquela história lá, é a prova das coisas que não se veem e a certeza daquilo que você espera. E aí diminui a angústia, diminui a ansiedade, diminui o estresse. Por quê? Porque o final, que é o final lá, na hora que você fizer sua passagem, ou na hora que você estiver cumprindo em plenitude a vivência do seu poder de vida, do seu eu forte, com alguma profissão ou algum trabalho que você vai realizar, ou algum impacto que você vai causar na vida de alguém, isso aí vai aparecer. No lugar de você viver isso lá no final, mesmo que não tenha chegado ainda, você já começa a viver no momento que você faz a virada de chave. Percebeu? A virada de chave vai evoluindo, mas você não depende de chegar para poder viver. Você já vive ela. Por isso que essa experiência sua foi muito poderosa. Porque daqui para frente, você mesmo nem vai precisar de eu te falar. Você não vai querer aceitar outra coisa que não seja nesse nível de plenitude. Você lembra que eu falei lá na aula? Gente, isso aqui vai interferir no relacionamento, vai interferir na espiritualidade, vai interferir na sua sexualidade, vai interferir no seu serviço às outras pessoas. Por quê? Porque agora você está em plenitude. Entendeu? É algo assim que eu estou sentindo
alguma coisa mudou dentro de mim, sim, né? Para melhor, sim, coisa boa. E assim, sabe que você sente assim, parece que assim, que a gente não, você não explica, assim, eu sinto assim, coisas, novidades, parece que vão ter. E você está no terceiro, não chegou nem no terceiro nível da travessia. É verdade. Não chegou nem no terceiro. Tem as outras etapas, mas assim, na minha leitura, né, você pode já agradecer mesmo ao Criador. Agora, você se permitiu. Desde o início eu já percebi que você está ali inteira, está Uhum. presente, entendeu? E é assim, a gente tem que ser grato. Eu costumo pensar muito pela gratidão, porque tem muita gente que, infelizmente, vai passar muitos anos e não vai viver. Entender, né? Ter a compreensão Não vai. de processo, né? Do trabalho, né? Não deu assim, quando assim, eu conheci você, né? Que eu vi o seu conteúdo, assim, eu falei, nossa, até estava com uma amiga minha, sabe? Mas ela não quis fazer. Ela, nossa, mas aí você... eu gostei muito. Qual foi o Ela, primeiro? Qual foi o ela fez primeiro? Primeira vez que você viu? Foi o quê? Foi um Instagram? Foi um anúncio? Como é que foi a primeira coisa? O primeiro conteúdo que você viu? Como é que foi? coisas patrocinadas, assim, Ah, sim. você falando, né, sobre o eu forte, o eu fraco, você falava do amor, sabe? Assim, foi meio que um resumão, assim. Aham, sim. E aí eu falei, nossa, eu comecei assim a ver e foi te seguindo, até falei com essa minha amiga, ela também, é tudo de bom. E aí ela está acompanhando você também, sabe, suas É. lives. E aí eu vi, assim, assisti, que igual uma outra atravessada também, outro dia tinha comentado, assim, que ela, assim, escrevia, eu também me inscrevo, assim, eu escrevo, assim, alguns, sabe, depois eu acabo não assistindo, não interesso, eu já fiz um ou dois, sabe, assim, a coisa, assim, que abriu um pouco a minha mentalidade, vou dizer assim, sabe, com isso que eu já vinha, abrir um pouco a minha mente para isso, de ver, de, assim, reconhecer que a gente precisa de mais, sabe? De liberação, assim, da gente, do eu, sabe? Uhum. Olhar para a gente. Eu comecei a olhar mais para mim, falando, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero algo assim mais, eu não quero viver assim, sabe? Na vida, assim, que eu estava, eu não quero isso, eu quero mais para mim. E aí, sabe, eu fui buscando, assim, isso já tem mais de ano, sabe, que eu venho, assim, assisto algumas coisas, mas quando eu vi a sua abordagem, eu falei, nossa, é isso. Eu preciso ver, eu preciso conhecer e ver mais de perto, porque tudo que você fala, eu entendi como uma grande verdade, sabe, Del? Então, eu falei assim, é isso aí que eu preciso. E realmente, assim, eu estava buscando esse de Deus, minha conexão com o meu Criador está bem mais forte, Uhum. está bem entrosada, sabe, Del? Está bem melhor do que estava antes. Então, isso assim que me aconteceu ali, eu acredito assim que já teve esse movimento dentro de mim, porque eu me sinto melhor, me sinto assim, bem, e foi algo assim que é uma experiência mesmo, né, dessa virada de chave. E o negócio você falou, a gente vai evoluindo, né, Del? Evoluindo, não tem assim para tentar tirar isso, né, cortar isso da gente, tentar fazer a gente regredir, sempre está em evolução, em evolução. E aí a pergunta que eu te faria é a seguinte: se a gente pudesse só colocar uns pontos assim entre o que essa experiência traz para você, que achei bonito também no áudio quando você fala no finalzinho dele, essa é a minha jornada para o eu forte, essa é a minha travessia para o eu forte. O que você acha que essa experiência, os pontos que ela coloca para você, que você fala assim, olha, agora, disso eu não abro mão mais. É isso aqui eu quero continuar aprofundando, que é o caminho do meu forte. Em princípio, eu diria assim para você: você vai ter uma percepção muito maior no processo, mas isso é a virada de chave. Isso é a virada de chave.
entendeu? Mas como você está dentro de um processo, a gente vai ainda, de certa forma, para o segundo encontro, porque você viu que o primeiro, o marco zero, primeiro encontro, depois teve 1.2. Nem foi o segundo. Eu coloquei 1.2 porque eu entendi que tinha que estender ele um pouquinho mais. Você vai para o segundo agora, e você já viveu uma experiência fantástica. E aí eu diria também para você, Patrícia, que isso não é 100% comum, porque, como eu já conduzo a travessia há algum tempo, tem algumas pessoas que elas aceitam o processo e elas fazem a virada de chave mais rápido do que outras pessoas. E está tudo certo, porque cada pessoa tem o seu time, tem o seu próprio tempo, né? Mas algumas pessoas meio que entendem muito mais rápido o que eu estou falando e se permitem, que essa é a grande questão. A gente pode ir até um lugarzinho, mas tem um lugarzinho que a pessoa se permite. Aí, se ela se permite, aí a outra parte é do Criador, é o método, entendeu? É aquela história da pessoa ter dificuldade de receber um presente. Ela só precisa estender a mão para alguém vir colocar, tá aqui, ó. Mas o braço dela, a mão está fechada. A vida fez a mão ficar fechada, a ponto dela entender que ela não pode receber esse presente. E aí a travessia vai fazendo assim, ó, vai ajudando a pessoa a abrir a mão, até ela abrir. Quando ela abre, alguma coisa cai aqui dentro, e aí ela faz assim agora, ó, virou a chave. Vai andar assim, antes ela andava assim. Ó, agora ela vai andar assim. E aí a gente até brinca que esse movimento é um pouco o movimento de você estar voando. Né? É o movimento de você estar voando. E aí tem muita relação. Eu não falo muito sobre isso, porque eu tenho outras formas que eu estudei de falar da espiritualidade, né? Até para ajudar as pessoas que têm bloqueios também com linguagens erradas, na travessia elas também se reconciliam, porque a gente foge um pouco das linguagens tradicionais, porque Deus é um caminho aberto, né? Se tiver qualquer coisa para atrapalhar, então não dá. Mas essa transição ó, da mão fechada, que vai abrindo, recebe o presente, faz a virada de chave e passa a voar. Olha para você ver. Essa virada de chave é o eu forte. Essa virada, ela acontece instantânea, mas cada um tem seu tempo. Aí começa a trabalhar aqui outra coisa. O espírito sopra onde quer. Não se sabe nem de onde vem e nem para onde vai. Por quê? Você está agora conectada. Acabou. E não significa. E aí, sabe o que eu acho bonito nisso aqui também, Patrícia? Que não significa que você não estava conectada antes. Isso aqui não tem nada a ver com aceitar ou não aceitar Jesus, essas coisas. Não, não é isso. O que a gente está falando aqui, muitas aspas, né? É de uma cura muito profunda. Uma cura profunda. Profunda. É isso. Não tem a ver com. Por isso é que é um presente que o Criador deu para todo mundo. Entendeu? Esses dias da noite, eu assim, dormindo aí, às vezes acontece assim, de eu ouvir, sabe? Uma coisa assim. Aí falou assim, você vai abrir para as novidades. Então, assim, as novidades, né? Sim. Que estão vindo, dessa abertura, dessa virada, do eu forte. Sim. São novidades, assim, coisas novas, diferentes, né? A gente vai, assim, porque se entra num novo nível, não é isso, né, Del? É um novo nível que a gente vai andar. Exatamente. Exatamente, é um Então, novo nível. E aí, cada pessoa tem um time, né? Cada pessoa tem um time. Porém, depois que a pessoa estava assim, ela abriu, o presente veio, processo da travessia. Esse presente é a experiência que você viveu, de certa forma, porque essa é a base. É só pelo amor profundo que essa mão, assim, que é fruto do que fizeram com a gente, desfaz ele, porque é anterior à mão que fechou.
É como se lá você já nascesse assim. E a vida fez você assim. Fez você assim. Só que lá, esse amor profundo, ele te criou para você ser assim. E voar, e viver sua liberdade, estar conectado, estar feliz, sabe? Não viver sobre o que o passado fez, se abrir para as coisas novas, se abrir para o presente. Isso está na hora que você respira pela primeira vez. A primeira vez que você respirou, você respondeu aquele amor lá anterior que você nem sabe porque não é racional. Então, por isso que foi tão bonita sua experiência e que ela se deu também na respiração. Não é todo mundo que se dá na respiração, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas a sua se deu exatamente na respiração. É muito inteira. E é assim, é muito bonito. É uma experiência muito bonita, muito bonita. Indiscutível. Vida, né? Oi? É muito profundo. E ao mesmo tempo, e você vê, né, Patrícia, que é simples, né? Não tem nada complicado, não tem processo de te levar as pessoas a ficar na inconsciência, de fazer elas deixarem de ser elas, não tem nada disso. Ou seja, é só você estar dentro de você o presente. Isso mesmo. Mas eu tô amando, Theo. De verdade. Estou gostando de tudo. Assim, a experiência para mim está sendo tremenda. E eu acredito, sim, que vai ser a virada na minha vida. É o que eu estive buscando já tem um tempinho, que está acontecendo agora. Tá? Eu creio. E eu peço que Deus assim, te conduza, que pela sua, né, a sua disposição e o seu estudo, que ele te leve a alcançar mais vidas, né, que vivem assim, né, de uma forma bloqueada, e para destravar, para treinar. Exatamente. Treinar. E se prepara, Patrícia, porque tem muito mais coisas para você. Se prepara. É uma vivência, esse lugar de profundidade que você chegou é muito bonito e é muito profundo. E ele realmente vai ressignificar todas as áreas da sua vida, porque é realmente uma outra pessoa a partir do Criador. É uma outra pessoa a partir do Criador. Tudo que você foi até hoje foi a partir do que os outros fizeram, do que você não recebeu, ou do que você recebeu, ou do que faltou, ou não sei o que, não sei o que. Não, agora é a partir do inteiro. É como se a gente dissesse, é agora que o seu jogo vai começar de verdade. Eu completei 50 o mês passado, eu completei 50, falando assim, acho que agora eu tenho vontade de chegar no 100, minha avó vai fazer 100 anos agora, em julho. Então você se prepara, se na sua família tem aí dos 100, você se prepara. Se prepara mesmo, sabe? E aproveita, sabe, Patrícia? Outra coisa também muito importante, nesse processo vai acontecer outras coisas. Eu estou dizendo pelo fato de já conduzir muitos desses processos. Essa vivência dessa reintegração, né? Nesse nível de eu forte, em alguns momentos, vem com um prazer muito grande. Então, já estou te adiantando algumas coisas. Por quê? Porque existe um histórico, sobretudo nas mulheres, no contexto nosso, do Brasil, de América Latina, e dentro do contexto religioso, e tem uma explicação histórica e teológica para isso, que é o bloqueio do prazer. E esse bloqueio do prazer está ligado a momentos históricos em que o prazer foi vinculado a uma noção de erro e de pecado. Essas palavras saíram, mas isso continuou a estar vinculado ao prazer com outras palavras. Por isso é que quando a pessoa faz essa experiência também, ela atinge essa outra área da vida dela sem, de novo, precisar de palavras e nem falar nada sobre isso. Porém, aí você tem que estar atento para que, caso você vivencie um pouco dessa experiência, na hora que a sua emoção, o seu cérebro, perceber isso, ele tende a querer fazer você ir por referencial do eu fraco, porque é o antigo.
E aí você tem que dizer para você mesmo, não, eu mereço, eu posso, não estou fazendo nada de errado. É um presente que o Criador, traga o Criador para o seu jogo, traga ele para o seu jogo. Traga mesmo, sabe? Sim, de falar mesmo, sabe? Olha, foi ele que me deu, é ele que me criou para ser feliz, eu posso, entendeu? É o meu corpo, é a minha feminilidade, é o meu próprio prazer, é ele que me deu, então eu tomo posse disso. E isso por quê? Porque essa experiência ela é inteira. Por isso que as pessoas, por isso que as pessoas na travessia, muita gente relata assim, cara, mudou minha vida para sempre, não tem como mais voltar. Entendeu? Então você tem que se beneficiar de toda essa potencialidade, toda ela. E traga o criador para o jogo. Quando você traz o criador para o jogo, você quebra os tabus, aquelas coisas doidas que as pessoas às vezes falam que não tem nada a ver, entendeu? Que é fruto de construções históricas e que atrapalham, né? Então, eu já estou te adiantando, porque como você já falar de, você virou a chave com uma certa rapidez para você aproveitar tudo que virá. Muita coisa boa virá. Aproveita tudo, todas as suas vivências, tá bom? E um dia lá na frente a gente vai estar conversando e você vai lembrar desse dia aqui. Você vai lembrar desse dia. E você vai dizer para as pessoas, olha, gente, faça. Porque e aí eu vou te falar, é presente mesmo, Patrícia, porque no meio de tanta gente que os anúncios vão, o que caiu logo para você? Entendeu? É para muita gente que o patrocinado vai. Vai. Então, entrou, estava usando, entrou, e eu já parei, eu vi, e me interessei, e assisti uma live, assim, foi bem rápido. Eu fiquei assim, sabe? Foi coisa assim, acho que de uns 10 dias, uns 15 dias, acho que nem isso, assim, para fazer a minha inscrição, né? Que esse logo já estava abrindo as inscrições. Então, foi coisa assim que eu mesmo, sabe? Eu senti, eu falei, não, é isso que eu preciso, é isso mesmo que eu quero saber, que eu quero conhecer, que eu quero entrar, que eu preciso do meu eu forte. Eu entendi tudo, sabe? Eu caminhava, eu fraco. E era tudo que eu estava querendo, que eu estava precisando, né, Deus, o Del. Era tudo isso mesmo. Mas graças a Deus, Del, assim, foi bom falar com você. Até que tinha colocado no grupo essa. Eu não expliquei, né? Eu assim, comentei. Mas é bom colocar, porque essa questão ali é muito bom por isso, porque um vai se inspirando, porque pode ser que uma pessoa está com medo de atravessar, porque também nunca viveu isso. Quando vê o seu texto lá, não, eu quero, eu agora, é real, aí vai e segue, entendeu? Então, pode dividir. Ali é para isso mesmo. Que bom. Mas bom. Tá bom? Então, tudo bem. Continua nos seus pequenos hábitos, continua fazendo sua respiração, continua seguindo todos os processos ali da travessia. Não pare de tomar isso como um grande presente que você recebeu. E bora para o seu eu forte, Patrícia. Tem muita coisa aí para você, muita coisa. Muita coisa. Tá bom? Tá certo, Theo. Obrigada, tá? De nada. Um abraço. Muito bom falar com você. Igualmente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Muito bem, tchau. Patrícia, deixa eu te perguntar. Eu esqueci de te perguntar. Fala um pouquinho só para mim, sua profissão, só para eu saber. Você falou no grupo, acho que você era advogada, não é isso? Eu sou advogada, eu me formei em 99. E aí eu já serviço público, né? Eu ingressei no serviço público com 18 anos. E aí fiz a faculdade, fiz faculdade, fui fazendo, eu voltei a continuar no serviço público, porque para eu deixar, já tinha minha filha, já tinha, sabe, minha vida assim, independente.
eu vou continuar no serviço público. Aí fiz um outro concurso na área jurídica, né, depois que eu concluí, e aí eu trabalho na Procuradoria do Estado, Procuradoria-Geral do Estado. E assim, eu também, mas coisas assim, não tenho muito tempo, né? Então, coisas particulares eu tenho também, mas são poucas, porque eu trabalho 8 horas, então é o serviço público. Mas você pode, então, advogar também, então? Posso. Legal. Posso. Legal. Assim, eu não posso advogar contra o meu patrão, né? Que é o Estado. Entendi. Tem que ser pessoas físicas ou jurídicas que não tenha processo contra seu patrão. Muito bom. Tá bom, Patrícia. Muito bom o nosso bate-papo. Gostei dessa mentoria. A primeira mentoria que você faz comigo e, com certeza, vão ter outras aí nessa caminhada aí. Tá bom? Obrigada, Del. De nada. Até mais. Tchau. Tchau.